passou por várias mudanças. A avaliação já foi classificatória, já estimulou a competição, mas tudo isso ficou no passado. Ficou no passado em razão dos constantes debates sobre essa temática tão atual e recorrente do movimento das feiras de matemática. Com o passar dos anos, descobrimos juntos que o objetivo das feiras não é classificar o melhor, mas servir como um local para divulgação de trabalhos que apresentaram bons resultados, em que os alunos se envolveram, participaram ativamente e aprenderam um conteúdo explicado. Reflexões dessa natureza nos levaram a entender que, conforme citam o Zermiani e a Viviane Clotilde, a avaliação é realizada no sentido de contribuir para o aprimoramento e a geração de subsídios teórico-metodológicos para os alunos, professores, na execução de novos projetos. Além disso, percebemos que a avaliação demanda critérios gerais que avaliam a comunicação oral e escrita, o conteúdo matemático, a qualidade científica e a relevância científico-social dos trabalhos. E ainda critérios específicos por modalidade, que dizem respeito à ênfase dada ao conteúdo matemático. De acordo com Siviero, Rossamay e Andrade, a avaliação das feiras precisa ser criteriosa, buscando apontar melhorias no trabalho, aprimorando-o. Assim, a avaliação busca verificar o nível matemático dos trabalhos, dentro dos objetivos em cada nível de ensino. É necessário observar a qualidade científica do trabalho, verificando os métodos e resultados obtidos. Prezados e prezadas colegas, essa breve introdução nos mostra que vamos sim continuar debatendo os processos de avaliação em feiras de matemática. Aqueles que acompanham o movimento das feiras, fica claro que novas demandas relacionadas à avaliação surgem a cada momento. Característica mais do que óbvia para um movimento dinâmico, coletivo e atual, tal como as feiras de matemática. Nessa tarde, essa importante temática vai ser debatida por Paula Andrade Siviero, certo? Que já é orientadora de trabalho de feiras de matemática desde 2003, é organizadora desde 2005, é membro de comissão permanente desde 2005, é doutora em educação científica, mestre em ensino de matemática, especialista em metodologia do ensino de matemática, graduada em ciências, habilitação plena em matemática. Atualmente é professora de educação básica, técnica e tecnológica do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, atua nas disciplinas de matemática do ensino médio e no curso de licenciatura em matemática e nos cursos de formação continuada de professores. Tem experiência docente na área de matemática e iniciação científica, é membro do núcleo de pesquisas em educação tecnológica, linhas de pesquisa, formação de professores, educação matemática crítica e educação científica e tecnológica. Falará também a professora Andressa Faria Walewski. Participa das feiras de matemática desde 2009, foi organizadora da 31ª Feira Catarinense de Matemática e membro da Comissão Permanente de Avaliação das Feiras de Matemática desde 2010. Possui graduação em Matemática pela Universidade da região de Joinville, especialização em Metodologia do Ensino da Matemática pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão e mestrado em Educação pela Universidade da região de Joinville. Atualmente é professora de Matemática da Secretaria Municipal de Educação de Joinville e professora de Matemática da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Tem experiência na área de matemática, atuando principalmente nas seguintes temáticas: condições de trabalho, supervisão escolar, ensino fundamental, valorização, formação continuada e atividade e rotina. Temos também a presença do professor Basilício, Basilício Moraes de Andrade Filho, como extensionista, atua na formação de professores no contexto de feiras de matemática. Já atuou e permanece atuando como avaliador, orientador e membro de comissões organizadoras de feiras de matemática, possui produção científica na temática feiras de matemática e coordena junto com o IFC o Comitê Científico das Feiras Catarinense e Nacional de Matemática. Atualmente é doutorando em Educação, certo? Pela Universidade
pela unidade, correto? Pela Unisul, correto? Vai secretariar o nosso debate hoje a professora Ingrid Dias Belo, que é membro da Comissão Permanente das Feiras de Matemática desde 2002, foi membro da Comissão Organizadora das Feiras Nacionais de Matemática desde a primeira edição, 2010, e das Feiras Catarinenses de Matemática desde a quinta edição, 1999, coordena feiras regionais de matemática na região de Joinville desde 2004, é habilitada em matemática e especialista em matemática superior. Nesta tarde, os debatedores pretendem abordar questões relacionadas ao papel da avaliação realizada pelo professor orientador, dos coordenadores de grupo de avaliação e da comissão de avaliação, comitê científico e avaliação ad hoc. Certo? Então vamos receber a nossa primeira debatedora, que é a professora Paula. Boa tarde a todos. Primeiro quero dar um puxão de orelha no André, porque ele leu um currículo aqui de meia página e, na verdade, eu tinha passado para ele apenas o que importava para o momento de hoje, né? Que era a participação das feiras há 20 anos. Esse é o currículo que hoje realmente vale a pena a gente destacar no dia de hoje. E nessa participação desses 20 anos de feiras de matemática, participei em todas as etapas, né? De orientação, de ser orientada pelos meus alunos para ir para a feira, de avaliadora, de comissão permanente, né? De comissão de avaliação, de coordenadora de grupo. Então, um pouquinho do que a gente veio falar hoje é justamente para trocar um pouquinho dessa experiência e realmente nos provocar a discutir a avaliação do processo das feiras, né? Acho que esse é o espaço, né, o espaço do seminário, é o espaço realmente para que a gente possa reavaliar, né? Construir juntos esse espaço, observando o que nós podemos fazer de diferente na avaliação, né? Agora há pouco aconteceu os debates e muitos colegas vieram agora no intervalo e falaram, em quase todas as salas o assunto gerou em torno de avaliação, né? Então quando a gente fala de feira, querendo ou não, o assunto polêmico é a avaliação. Por quê? Né? A avaliação ela é polêmica em qualquer espaço que ela exista. Então por isso a importância desse espaço e que a gente realmente possa aproveitar. Então a minha fala não vai se estender muito, justamente para que a gente possa ter espaço para o debate depois. Vamos lá, então. Deixa eu só aqui. Então, quando a gente fala de avaliação, a primeira coisa que a gente tem que observar é que ela acontece em diversos âmbitos das feiras, né? Então nós temos a avaliação de todo o processo das feiras e nas feiras, né? Então a formação de professores, a comissão permanente, esses seminários que acontecem, os trabalhos, o comitê científico, todas essas etapas, todos esses meios, eles merecem ser avaliados constantemente, justamente para que a gente possa, né, cada vez mais melhorar nesse caminho de avaliação. Bom, para a Perrenot, existem dois tipos de avaliação, né? Aquele que é o elemento classificatório, né, que é sempre de acordo com o desempenho, né, aquele que quantifica, né, ou ele pode ser aquele que possibilita análise individualizada, fornecendo elementos que permitem ao professor estabelecer novas estratégias de ensino. Então, temos dois caminhos distintos para que a gente possa também escolher qual é o caminho que nós queremos. Há muito tempo nas feiras, acho que nós já escolhemos o caminho que nós queremos, né? E que é justamente embasado nessa possibilidade, qualidade, de avaliação ser um processo para indicar melhorias dos trabalhos. Nesse sentido, analisando a literatura toda que discute avaliação, eu vejo que nós nos aproximamos muito daquilo que o Lucchesi discute, quando ele diz que a avaliação só nos propiciará condições para a obtenção de uma melhor qualidade de vida se estiver assentada sobre a disposição para acolher, pois é a partir daí que podemos construir qualquer coisa que seja. Então, a avaliação no sentido de acolhimento, né? Acho que é esse aspecto que nós temos que sempre estar centrados quando nós discutimos a avaliação.
Só quero fazer um parênteses e pedir desculpas pela minha voz maravilhosa de hoje. Acho que todas as tosses que vocês ouviram durante ontem e hoje foi dessa pessoa. Então, está bem difícil um pouco da comunicação. Então, quando a gente fala no sentido de avaliar, né, eu me vejo, eu acho que todos nós nos vemos, né, como esse sujeito cheio de questionamentos. Né? Avaliar para quê? Para quem eu vou avaliar? Como eu devo avaliar? Qual é esse processo? Como fazer? Então, são tantas as dúvidas que permeiam essa discussão que realmente nós podemos parar para refletir. E aí nos questionamos, aí nas feiras de matemática, então, qual é a minha postura de avaliador? Será que somos o gatinho ali? Né? Esta é a sua última chance de falar, quando nós nos apresentamos com as nossas pastinhas, né, diante dos grupos que estão apresentando, dos expositores. Né? Qual a nossa postura de avaliador? Qual o papel dessa avaliação? Será mesmo necessária essa avaliação que acontece nas feiras? Ou realmente ela não precisa acontecer? Precisamos realmente analisar. Por que é importante fazer essa avaliação? E se realmente ela é importante, como, o que e para que nós devemos avaliar? Para a gente poder pensar um pouco nessa necessidade da avaliação, vou apresentar rapidamente um retrospecto do que nós já passamos nesses 33 anos de feira, pensando, construindo e reconstruindo esse processo avaliativo, né, que já foram feitas várias tentativas, sempre nessa busca da melhoria. Então, nós temos, acho que como avaliação, dois espaços bastante importantes. Uma é a avaliação das feiras de matemática, né, e aí coloco como elemento dessas feiras a avaliação da comissão permanente, esses espaços de formação, essas avaliações, nosso processo de avaliação nos seminários de avaliação, e nós temos as avaliações dos trabalhos apresentados nas feiras. E essas avaliações acontecem com orientação e por meio de uma comissão de avaliação, né, preocupada em melhor organizar essa avaliação, constituída por grupo de avaliadores que precisam passar por formação, os coordenadores de grupo, fichas de avaliação com critérios bem definidos para que melhor a gente possa, então, abarcar esse processo. Nesse sentido, nessa avaliação, observando principalmente a avaliação dos trabalhos, nós tivemos já uma caminhada nas feiras. Vejam bem, a ficha de avaliação, no primeiro momento, tinha 8 critérios qualitativos, que era mensuração de nota de 0 a 10. A produção era classificada classificadas em premiadas ou menção honrosa. Então, passamos por isso, né? De ter uma ficha para dar nota para cada trabalho. Os classificados por produções premiadas recebiam troféus e medalhas de ouro, prata e bronze. Uma classificação muito meritocrática, né? A gente parar para analisar. Diante dessa observação, dessa avaliação, houve um momento, na terceira Feira Catarinense de Matemática, lá em 87, em Joaçaba, que decidiu-se a não avaliação. Tá? Então, o processo não estava funcionando, então não vamos avaliar feiras. E lá em 87, então, não houve avaliação. Na mesma feira, na assembleia da mesma feira, professores e alunos decidiram que havia necessidade de ter avaliação. Não era possível acontecer esse espaço sem acontecer a avaliação. Então foi pensado em um novo formato e algumas tentativas foram formalizadas. Uma delas foi premiar os 3 primeiros lugares, né, por categoria e por modalidade. Só que quando nós premiamos, imagine nós, né, nessa imensidão que nós temos de trabalhos numa feira, tu escolher o melhor trabalho. Será que existe o melhor trabalho na feira? O segundo? Somos capazes de fazer essa mensuração? Né? Parece que é um ranking, né, classificatório, incentiva a competição e dali saem alguns premiados e muitos outros, né, muitas vezes decepcionados. Por que o outro é o melhor do que o meu? Qual realmente, né, é o processo? O que vale a pena fazer numa feira? Né? Se as feiras
Como a gente vê as feiras? É um espaço de competição, um espaço de classificação, ou é um espaço de socialização? Então, são elementos para a gente parar para refletir. Diante dessa busca por melhorias, em 93, no primeiro seminário de avaliação das feiras, ela cria um espaço de discussão e de deliberação para repensar os critérios de avaliação. Junto a isso, nesse processo, em 1999, acontece uma mudança na premiação da 15ª Feira Catarinense. Nesta feira, 70% dos participantes foram premiados com destaque ou menção honrosa. Vejam que, se 70% foram premiados, quer dizer que 30% foram para casa sem nada. Né? Então, ainda nós tínhamos, né, uma grande lacuna nesse tipo de avaliação. Em 2001, no segundo seminário de avaliação, a criação da comissão permanente das feiras, né, que já foi comentada aqui em outras mesas, e que uma das funções dessa comissão permanente é justamente coordenar e se preocupar com o processo de avaliação. Em 2003, no curso de aperfeiçoamento sobre feiras de matemática, por mais que foi um curso, como o professor Vilmar já falou na mesa de ontem, né, houve uma deliberação, que era justamente premiar todos os trabalhos das feiras. Esses divididos, então, em destaque e menção. Nesse momento, nós premiávamos 50% dos trabalhos com destaque, 50% dos trabalhos menção honrosa. Então, vejo que, aos pouquinhos, ia acontecendo uma certa evolução. Né? Essa medida ela também repercutiu nas feiras municipais e na feira catarinense na época, né? Que era o que nós tínhamos. Em 2005, foi decidido por ampliar esses destaques para 75%, ficando com menção honrosa apenas 25% dos trabalhos, que é o que nós temos até hoje, né? Nós temos 75% dos trabalhos premiados com destaque e 25% com menção. Aqui faço uma ressalva no processo histórico, dizendo que esse é o caráter que nós queremos atingir, os 75% de destaque. Mas ainda não é a nossa realidade, que por mais que nós possamos classificar, vou usar a palavra por mais que eu não goste dela, mas classificar como destaque 75%, ainda hoje nas nossas feiras temos avaliadores que não querem dar os 75% destaque e 25% menção, que ainda querem, por mais incrível que pareça, mais menção e menos destaque. Né? Então, nós temos que parar para analisar, né, qual a nossa concepção sobre isso. Em 2006, no terceiro seminário, novamente, né, estudos e debates sobre os critérios de avaliação e a defesa de uma cooperação e da não competitividade. Em 2009, no quarto seminário de avaliação, a criação, então, dos coordenadores de grupos de avaliação. Até então, criavam-se grupos de avaliação para a feira, mas nós não tínhamos uma estrutura mais organizativa de grupos pequenos. O que acontecia era uma formação geral para todos os avaliadores, esses formava-se um grupo e faziam suas avaliações. A necessidade da criação desse coordenador surgiu justamente para que essa pessoa, quando assume a coordenação do grupo, seja aquela que entende da avaliação, entenda dos princípios da feira e possa conduzir esse grupo de avaliação nas suas dúvidas, né, nas suas angústias, que esse coordenador também avalie todos os trabalhos e ajude esse grupo a melhor decidir esse 75% destaque e o 25% menção, apesar da dificuldade que é, né? Eu sempre quando falo de avaliação, quem somos nós, né, para dizer qual é o melhor, qual não é tão melhor assim. E o objetivo, então, principal desses coordenadores é mediar e orientar esse processo junto a esse grupo de avaliadores. Em 2013, no quinto seminário, nós tivemos, então, uma maior responsabilidade para esses coordenadores, que então agregou a eles a responsabilidade de coordenar e orientar o processo avaliativo e também a escrita do relatório síntese. Né? Até então nós não tínhamos. A partir desse momento, a avaliação ela é feita individual por cada avaliador e no final dessa avaliação o grupo precisa se reunir
Então, no primeiro momento já é agendado um horário prévio, no final da avaliação o grupo se reúne para fazer uma discussão e ter uma avaliação final consensual. E dessa avaliação consensual, então, é produzido um relatório síntese que é entregue, e esse relatório, então, ele é enviado, né, ele é digitalizado e ele é enviado para todos os orientadores de trabalho, para que realmente o processo de avaliação não pare ali na feira de matemática. Também no 5º seminário, deliberou-se pela necessidade de promover mais cursos para preparar os professores para melhor assumir os papéis, seja de orientador ou de avaliador das feiras de matemática, sempre em busca da construção de uma linguagem coerente e ética no processo de orientação e de avaliação. Cursos esses, né, que ao longo desse tempo vem acontecendo. Nós sabemos da necessidade de ampliar esses cursos, mas como foi colocado no mini curso hoje de manhã, acho que nós temos que ser multiplicadores, né? Nós temos poucas pessoas para isso, então quando nós estamos aqui nesse espaço de formação, nós é que temos que assumir esse papel de multiplicadores desses princípios da feira. Então, diante desse retrospecto da avaliação, nós percebemos então que nós já passamos por vários caminhos, várias tentativas para melhor avaliar. E essa avaliação dos trabalhos, nós entendemos que ele tem 3 etapas, que é antes da feira, que é quando o aluno e o seu orientador preparam o trabalho para vir para a feira, né? Muitos desses trabalhos acabam já passando por feiras internas nas escolas, né? Ou mesmo dentro da própria sala de aula. Ele passa por essa avaliação durante a feira, que é quando tem esse processo com os avaliadores, e os orientadores recebendo essa síntese avaliativa, ele precisa continuar essa avaliação, então, após a feira. Para aí sim a avaliação ela ser contínua, né? Ela não acaba aqui no momento da feira. O trabalho volta e realmente aí a avaliação, sendo descritiva, com sugestões para as melhorias, nós estamos construindo um processo de avaliação contínua. A gente dá condições para que o trabalho realmente possa ser continuado sob o aspecto desses diversos olhares dos avaliadores. Diante disso, né, com todas essas responsabilidades, qual é o papel desse coordenador e qual é o papel, então, desse avaliador, né? Ele necessita ter uma visão geral dos trabalhos a serem avaliados, tá? A necessidade de reconhecer esses trabalhos, da leitura dos resumos, da identificação, qual é a categoria do trabalho, qual é a modalidade do trabalho que eu vou avaliar, para depois eu poder me dirigir ao trabalho. A imparcialidade, o aspecto ético, né? Que é tão debatido e acho que é um dos itens, né, que mais aflora quando a gente fala de avaliação, né? Essa condição e que vai muito mais, essa concepção que nós temos até de ser humano, né? Como é que nós vamos conduzir essa avaliação para que realmente seja a mais ética possível. Entender o processo avaliativo das feiras, conhecer todos os critérios de avaliação, né? Então não basta eu pegar uma ficha de avaliação e sair fazendo. Eu preciso entender realmente com profundidade cada critério. O que significa eu avaliar a comunicação oral? O que significa eu avaliar o conteúdo matemático? Quais os aspectos eu devo estar observando em cada uma dessas etapas? O que significa eu olhar a contextualização, a questão ética? O que significa olhar o aspecto científico de um trabalho? Dedicar tempo hábil para avaliar com cuidado e carinho. Então, esse é outro item importante, né? Muitas vezes, por mais que nós queiramos que o processo de avaliação seja bastante cuidadoso, nós ainda temos aquele avaliador que chegou com pressa. Tenho meia hora, quero avaliar 5 trabalhos. Então, esse avaliador nós não queremos, né? Nós precisamos daquele que realmente vem para a feira com vontade, vai olhar com cuidado, vai dedicar tempo para estar observando todas as etapas dessa apresentação. Lembrando que para a feira nós trazemos apenas um retrato de tudo aquilo que foi feito, às vezes durante meses em sala de aula. Então o avaliador precisa dedicar tempo para que ele perceba esse trabalho todo que está por trás daquilo que está sendo mostrado no momento da feira de matemática.
Então, para refletir um pouquinho, né, diante dessa retrospectiva, o que nós devemos pensar sobre a avaliação, é justamente pensar nessa avaliação enquanto superação de uma racionalidade técnica, né, de uma visão classificatória, que muitas vezes ainda está enraizado, né, principalmente nós professores de matemática. Então, como é que nós conseguimos desmistificar e desmontar, né, com essa característica, mostrar que o espaço de feira pode ser muito mais do que apenas técnica? É criar uma atitude cooperativa, colaborativa e solidária entre esse grupo, né, que é muito prazeroso quando a gente está aqui e encontra colegas de muito tempo de caminhada e encontra tantos outros colegas que estão iniciando essa caminhada. Qual a importância da socialização e qual a importância do resultado para o nosso aluno? Quando ele recebe o troféu destaque ou menção honrosa, que apenas é lá uma etiquetinha que diferencia uma coisa da outra. Quando ele vai para casa com a medalha da feira de matemática, será que é importante para ele se ele foi destaque ou se ele foi menção honrosa? Ou a grande valorização da feira é esse espaço de socialização, é esse espaço de encontro que acontece, né? Muito mais que o encontro de matemática, o encontro de pessoas, né? Acho que nós temos que valorizar muito essa questão. E aí cabe, né, vai cair sempre, né, a concepção. Quem são os avaliadores? Né? Quem participa da avaliação? Por mais que a gente faça a formação, que nós discutimos esses elementos, isso tudo vai depender muito da concepção epistemológica, pedagógica, da concepção crítica desse professor. Se ele não tiver uma visão ampliada de educação, provavelmente ele vai continuar avaliando os trabalhos de feira ou a sua atividade escolar da mesma forma como sempre. Então nós precisamos transformar também essa concepção do professor. E o que se espera diante de tudo isso? Fortalecer os princípios que regem a avaliação das feiras de matemática como um processo colaborativo, qualitativo, processual e que envolve o avaliador como corresponsável pela qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Princípios estes que é uma das grandes preocupações, principalmente quando a gente vê a feira tomando dimensões nacionais. E isso nos torna muito felizes, né? Porque há muito tempo nós tivemos as feiras, né, num grupo muito pequeno. E essa felicidade também ela vem abarcada de uma grande responsabilidade. Porque como nós vamos ampliar todo esse processo das feiras e esse processo de avaliação sem perder esse caráter de colaboração, sem cair num caráter de competição, que é o que o mercado, que é o mundo aí fora, cada vez mais, né, nos prende nisso. Então, esse é um grande problema que nós temos para enfrentar. Acho que é um dos grandes desafios que nós temos diante dessa ampliação das feiras de matemática. Para finalizar, então, as feiras de matemática nós entendemos como um espaço de subversão para a realidade, para a racionalidade técnica. É um espaço onde nós podemos fazer diferente. É desenvolver a educação matemática crítica, provocar a curiosidade epistemológica, socializar conhecimentos, promover a troca de experiências e a promoção de encontros. Como diz Rubem Alves, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Eu acredito que as feiras de matemática são as escolas que dão asas e que nós temos que abrir cada vez mais as portas dessas gaiolas para que nós criamos asas e possamos voar cada vez mais longe. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Paulo. Nossa próxima debatedora é a professora Andressa. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho do papel do professor orientador no processo de avaliação dos trabalhos das feiras de matemática, né? Então, o professor orientador é basicamente o principal avaliador da feira, né? Juntamente com o coordenador, apesar de que outros avaliadores também fazem parte do processo, né? Então, a finalidade da feira, ela já diz, né? Incentivar, divulgar e socializar as experiências, pesquisas e as atividades matemáticas.
dentro dos objetivos dela, ela não tem um objetivo de classificar, né? O objetivo dela é justamente dessa troca de experiência, do aluno estar participando, mostrando o trabalho que foi desenvolvido na escola, juntamente com o professor em sala de aula ou extra-classe, né? Então, o papel do professor orientador. Juntamente com os alunos, então ele já tem um papel de todo o processo que ele já passou, que ele vivenciou, né? Do seu próprio trabalho, desde a elaboração do seu projeto, a execução das etapas que foram estabelecidas, a análise dos resultados, o resumo estendido, que também é um trabalho que passa não só pelo professor, como os alunos também muitas vezes colaboram e fazem parte desse processo também, mas que é necessário ter uma análise, uma supervisão do professor orientador. E a participação das etapas de seleção para a feira catarinense. Então, a partir do momento que o aluno chega numa feira catarinense, uma feira estadual ou nacional, ele já passou por algumas etapas, municipal, regional, para poder estar lá, né? Então, tem toda uma caminhada aí. A questão de inscrever o trabalho, de selecionar a categoria que esse trabalho está lá, tudo isso o professor orientador já passou, né? A modalidade a ser escolhida, que também precisa ser bastante compreendida para poder fazer a inscrição. A escolha dos expositores, né? Quando se trata da educação especial, tem que ter um cuidado de preenchimento de ficha. Então, tudo isso precisa passar, o professor orientador já passou, e ele precisa ter essa sensibilidade na hora de apresentar, de avaliar os trabalhos também. A organização do material para as feiras, a montagem e a distribuição dos elementos no stand, isso é feito com o professor e os alunos também, né? Então, qual é o perfil desse professor orientador? Então, todo professor orientador poderá ser convocado pela comissão de avaliação para ser avaliador nas feiras. Então, não obrigatoriamente, mas na maior parte dos casos ele é convidado pela comissão para participar, convocado. Ele já passou por todas as etapas de construção para estar ali na feira catarinense. Então, ele tem o conhecimento de tudo que ele já vivenciou para perceber no outro trabalho que ele vai avaliar o que ele precisa ver, né? Toda a caminhada que se já teve. Deve assumir um caráter ético, o avaliador deve ser imparcial. Isso aqui é bastante importante, a questão ética, né? A imparcialidade, de analisar realmente com essa visão de professor, que já vivenciou todo esse processo. Para avaliar o tempo hábil, né? Não é às pressas, como já foi falado aqui, avaliar individualmente. Então, o aluno pode estar começando as apresentações, se os avaliadores vão ao mesmo tempo, fiquem coerentes, né? Então, é importante essa individualidade, cada avaliador em seu momento, separadamente, individualmente, fazendo a avaliação, né? Dar segurança aos expositores, né? Principalmente quando são menores, eles são bastante inseguros, com o passar do tempo, isso vai avançando bastante. Tratar os alunos com respeito e dignidade, olhar os alunos expositores como seres humanos em formação. Às vezes, alguma colocação que você faça, você pode acabar com todo um trabalho, todo um processo que foi desenvolvido numa escola, né? Demonstrar interesse pelo trabalho, tá? Então, é muito importante estar dando atenção realmente ao que está sendo apresentado. Os critérios de avaliação. Então, a avaliação, eu dividi aqui basicamente nos critérios gerais, os critérios específicos por modalidade e outros critérios que também são observados durante o processo de avaliação. Tá? Então, em relação aos critérios gerais, a comunicação oral e escrita do trabalho, a apresentação do assunto com clareza, a adequação da linguagem e objetividade, respeitando todos os visitantes, independentes de ser avaliador ou não. Algumas vezes, os trabalhos apresentam apenas para quando é avaliador. O avaliador eu vou apresentar o trabalho completo. Os visitantes eu apresento só um pouquinho ali, só para mostrar o que é o trabalho. Então, é importante que os expositores tenham esse trabalho também. Muitas vezes acontece que os próprios avaliadores não se identificam como avaliadores. Então, essa avaliação também passa por isso, né? De o avaliador perceber se o aluno está realmente apresentando adequadamente ou não esse trabalho.
levar em consideração a categoria e a série dos expositores, né? A gente procura separar um pouco em relação, principalmente, à educação infantil, fundamental, anos iniciais e finais. Mas, às vezes, pode ter trabalhos, digamos, 6º e 9º ano. Então, eu tenho que ter a percepção, como avaliador, de compreender que a fala de um aluno de 6º ano é diferente de uma fala de um aluno de 9º ano, né? Então, é todo um processo que ele já passou, que ele já vivenciou para estar ali apresentando. A colaboração com os colegas expositores, né? Quando tiver, tem casos que só tem um expositor, mas no caso de 2, então sempre tem uma interação entre eles, isso também pode ser observado na comunicação. Domínio do conteúdo matemático envolvido nos trabalhos de acordo com a categoria e série, né? A gente não pode ter conteúdo de os alunos de 9º ano apresentando conteúdos de 8º apenas. Então tem que ter conteúdo relacionado à própria série do aluno também, né? Ele pode apresentar alunos de conteúdo de ensino médio? Pode, não tem problema, mas ele tem que estar adequado à série dele, né? Não pode ser somente conteúdos inferiores. Conhecimento sobre o assunto do projeto apresentado. Então, isso é básico, né? Se ele está ali apresentando, ele tem que ter domínio do que ele está falando. Qualidade científica, a organização e a sistematização dos relatórios ou os portfólios, que é mais comum hoje em dia, né? Os portfólios. A metodologia e os conceitos científicos que foram aplicados no trabalho. A disposição e a organização dos elementos no estande. Então, é importante também observar, né, se está bem distribuído, esse material ou não. E a organização dos alunos durante a exposição. Relevância científico-social. A importância do trabalho no desenvolvimento do pensamento, do raciocínio, tendo como finalidade a formação lógica, intelectual e ética dos cidadãos, né? Então, a questão científica e social, realmente, desses trabalhos todos. Tanto matemático como, principalmente matemática pura, né? Vai muito em relação ao conteúdo matemático mesmo, né? ênfase dada aos conteúdos matemáticos. Então, também aqui entra a questão de detalhar realmente os conteúdos que foram trabalhados, as definições matemáticas, né? São bastante importantes ter esses conceitos. A feira é de matemática, então tem que ter um enfoque principal na matemática. Tá? Em relação à matemática aplicada, as modalidades específicas, né? Então, dentro das especificidades, nós temos matemática aplicada em relação com outras disciplinas, matemática pura e jogos e materiais didáticos, né? Na matemática aplicada, é importante se observar os recursos para aplicação direta como forma de se obter um resultado concreto dentro de uma atividade, por assunto e por métodos. Na matemática pura, se observar bastante os conceitos, as operações e as propriedades matemáticas que foram aplicadas. Tá? E em relação aos materiais instrucionais, os jogos didáticos, os recursos educativos, através dos quais, pela exploração, discussão e análise, elaboram-se conceitos, tiram-se conclusões e constrói-se o conhecimento matemático. Tá? É importante aqui que essas modalidades, elas vêm dentro de um mesmo grupo de avaliação. Então, tem que ser respeitada cada uma das modalidades na hora de se avaliar. Tá? E tem que ter cuidado com relação a isso também, né? Em relação às comparações que são feitas em relação aos trabalhos também. Que às vezes um pode ser muito mais atrativo que em relação ao outro. Mas tem que se analisar a fundo realmente o que se trabalha em cada modalidade, o que se quer em cada modalidade. Tá? Outros aspectos também que devem ser observados. Então, o envolvimento dos alunos na apresentação do trabalho, a estética do trabalho, criatividade e relevância, as sugestões para estimular o maior desenvolvimento do trabalho. Então, isso é importantíssimo, ter essas sugestões, essas observações, porque o trabalho não está aqui por uma competição, ele está por um aprimoramento. Então, se tem alguma observação, alguma sugestão, pode ser anotada na ficha de avaliação. Isso é bastante importante para o próprio professor, porque ele vai receber esse retorno e é a partir desse retorno que ele aprimora o seu trabalho. Tá? No mesmo trabalho, um próximo trabalho que ele vai desenvolver. Apresentação de relatório e portfólio, as categorias do trabalho,
bem como a série, como eu já falei, né? Tomar cuidado também em relação às comparações que a gente faz em relação às séries. A apresentação de pelo menos um aluno no stand durante toda a feira. Então, o stand não pode ser abandonado em qualquer momento, né? Em caso de abandono, ele pode ser desclassificado. Então, isso também é um critério de avaliação que faz parte do processo. E algumas vezes acontece do stand ficar totalmente abandonado. Simplesmente sai todo mundo e fica lá sozinho. Então, isso não pode, porque a todo momento tem avaliadores passando, tem visitação tendo. Então, é um respeito com quem vem também visitar, vem ver os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Tá? O avaliador do trabalho precisa. Então, como já foi falado aqui, existe um grupo de trabalho. Eu acho que isso é bastante importante nas feiras de matemática e é um diferencial também que ocorre, né? Então, o professor, quando ele vai avaliar, a primeira vez que ele está avaliando, então ele tem todo um suporte do coordenador de grupo que vai auxiliar ele. Por isso que ele precisa identificar quem é o seu coordenador e é ele que pode dar algum auxílio, suporte, de indicar, né, como se faz a avaliação, de dar uma ajuda em todo o processo, de compreender a ficha de avaliação, as anotações, né? E esse encontro do grupo de avaliação, que é fundamental, eu acredito, na feira de matemática, ele é muito importante porque ele auxilia não só na formação do avaliador, mas o próprio professor orientador. Ele vai ter uma outra visão do seu próprio trabalho também, né? Então, é importantíssimo essa união do grupo, né? Conhecer os critérios de avaliação, o coordenador também faz esse auxílio quando o professor não tem experiência, né, principalmente. Preenchimento da ficha de avaliação com as observações inerentes às melhorias e sugestões para que os alunos prossigam com a ideia do trabalho. Então, tudo o que você observou no processo que você avaliou, é importante que seja anotado e registrado na discussão que isso vai entrar no aula, né? E o coordenador de grupo vai fazer uma síntese de todo o processo de avaliação. E aí vai indicar também essas melhorias, né? Alguns aspectos negativos que a gente observa às vezes nas avaliações, né? Antecipação de resultados avaliativos para os alunos expositores e seus orientadores. Isso não é bom, é uma questão de ética, né? Se tem todo um processo de avaliação, então tem que aguardar o resultado final para se divulgar os resultados. Fazer interferências desnecessárias durante o processo de avaliação. Às vezes a gente pode falar, ou a maneira de falar pode destruir todo um trabalho, toda uma construção que foi feita. Isso também não é interessante. Constranger o aluno expositor, assistir à apresentação parcialmente do trabalho. Então, por isso que a avaliação tem que ter o tempo disponível, né, para se ter esse processo. Não adianta querer fazer rápido, porque o resultado não é coerente. E eu acho que isso é primordial na feira de matemática e é um grande avanço que a gente tem nesse processo. Muito obrigada a todos. Obrigado, Andresa. Nosso próximo debatedor, o professor Basilício. Boa tarde a todos. É muito bom compor essa mesa sobre avaliação, que eu penso que seja um dos assuntos indispensáveis das feiras de matemática, porque é com ela e a partir dela que nós conseguimos refletir sobre o trabalho desenvolvido, sobre o trabalho apresentado durante a feira. Porém, eu queria entrar num aspecto que é um pouco mais recente das feiras. A Paula fez um ótimo resgate desses 33 anos de feira enquanto avaliação. A Andresa resgatou esses critérios, esse perfil de quanto orientador, de quanto avaliador. Porém, eu queria discutir um pouco com vocês, refletir um pouco, na verdade, sobre a avaliação ad hoc, sobre o olhar do avaliador ad hoc, que é uma avaliação mais recente das feiras, que é aquela avaliação dos resumos expandidos. Então, as feiras de matemática, elas têm 3 tipos de avaliação. A primeira é aquela avaliação que ocorre lá na escola, com a equipe pedagógica, professor orientador, alunos e todos os envolvidos no desenvolvimento do trabalho. Então, essa avaliação já inicia lá quando o projeto é concebido, quando o projeto é pensado, quando os objetivos são definidos, amadurecidos. Então, já inicia o processo de avaliação.
A segunda é aquela avaliação realizada durante a feira, por coordenadores de avaliação ou por avaliadores, enfim, por esse complexo processo que a Andresa já discutiu, não vou retomar esse ponto. E, por fim, a avaliação ad hoc, que é coordenada pelo comitê científico. E esse vai ser o meu lugar de fala, essa avaliação ad hoc, como que ela ocorre, por que ela é importante, por que ela é indispensável também nas feiras de matemática. Porém, quem é o professor Basilice para falar desse processo de avaliação? Eu conheço as feiras, se for comparado com a Andresa, com a Paula, há bem menos tempo. Eu me inseri no processo um pouco depois, um pouco mais recente. Comecei a estudar, comecei a ouvir sobre as feiras e entender que ela é um espaço privilegiado de formação docente, um espaço privilegiado para que as tendências da educação matemática possam ser desenvolvidas na sala de aula. E a feira é um momento em que eu consigo visitar os trabalhos e perceber esses diferentes aspectos que eu posso dar à matemática. Contudo, pós-feira, isso não pode ser perdido. É necessário um registro, é necessário ter um material para que outras pessoas interessadas neste movimento possam conhecer o projeto das feiras de matemática, possam compreender que tipo de trabalho está presente nas feiras de matemática. Então, por isso se torna fundamental a avaliação ad hoc. Porém, para a gente refletir, para que avaliar um relato de experiência? Falei resumo expandido no início, porém o comitê científico ele não coordena apenas a avaliação do resumo, ele coordena todo o processo e vai avaliando os pontos positivos e negativos. Um desses pontos, por exemplo, que nós vemos observando nas últimas edições de feiras, é o tipo de texto que nós recebemos. Então, nós tínhamos antes um resumo expandido, nós começamos a perceber que esses resumos se aproximam mais de um relato de experiência do que de um resumo expandido propriamente dito. Então, o comitê científico sentou, deliberou, discutiu, apresentou a comissão permanente e propôs, que vai ser colocado em assembleia amanhã, migrar de resumo expandido para relato de experiência, que é algo mais coerente com o que ocorre no processo das feiras de matemática. Daí eu questiono, para que avaliar um relato de experiência? Para quem avaliar este relato? Por que avaliar esse relato? Esses 3 primeiros pontos, em minha concepção, são questões indissociáveis ao processo das feiras e da avaliação ad hoc. Por quê? Eu preciso avaliar este trabalho para que eu possa também propor melhorias a este trabalho. Aquela avaliação que ocorre lá no dia da feira, ela analisa, como a Paula falou, um retrato daquele momento. Porém, é um retrato dinâmico, porque o aluno pode estar direcionando o trabalho de acordo com o que vai acontecendo, o orientador pode questionar os pontos que ficaram com alguma lacuna na explicação do aluno. Porém, no relato de experiência, não. O que está posto ali será publicado. Então, é interessante um olhar que perceba essas lacunas e oriente o professor a descrever essa lacuna. Como eu explico um pouco melhor esse método que você utilizou? Define um pouco melhor este conceito. Então, essa avaliação é para que o professor consiga descrever melhor o seu trabalho, aprimorar o seu trabalho, para que o leitor dos anais do evento consiga entender realmente aquele trabalho. E caso ele queira replicá-lo, ele consiga replicá-lo. Caso ele consiga perceber, interessante, esse trabalho relacionou matemática e física. Porém, a partir desses resultados, eu consigo discutir isso. E ele pode desenvolver um outro projeto a partir daquele. Por isso é importante esse olhar do avaliador ad hoc, para que seja registrado com mais qualidade esse texto, e se atentando a esses pequenos detalhes que muitas vezes passam batido quando se vai escrever estes textos, os alunos e os professores orientadores. Amanhã vai ser discutido um pouco dessa autoria, quem é o autor desse texto. Nós vamos deixar amanhã para a Morgana entrar nessa questão e para o grupo que vai discutir a autoria, que é um dos outros pontos que o comitê científico também vem discutindo. E daí eu entro num ponto assim que é um pouco polêmico, porém nós precisamos pensar em termos de feiras de matemática. Nós precisamos recusar um trabalho que teve algum problema na escrita? Se nós olharmos, a avaliação ad hoc, ela ocorre pós-feira. Então, se nós pegarmos, a feira aconteceu tal dia, os avaliadores já avaliaram estes trabalhos, nós já estamos com as avaliações prontas, porém elas só são divulgadas após a feira. Por quê? Para que essa avaliação
não seja um objeto de o professor olhar e o meu trabalho, o avaliador falou isso, não vou mais para a feira. Não, nosso objetivo não é recusar um trabalho. O nosso objetivo é propor melhorias, tanto que essa avaliação não vai influenciar se o trabalho é destaque, se o trabalho é menção honrosa. Essa avaliação é mesmo para que a gente pense melhorias no trabalho numa publicação futura. Porém, muitas vezes nós recebemos essas avaliações, encaminhamos para os professores e alguns, por exemplo, não nos retornam essa avaliação porque a feira já passou. Por exemplo, o trabalho foi menção honrosa. Foi menção honrosa, não vou mandar para publicar nos anais. Daí eu questiono, eu organizei um trabalho para a feira ou eu organizei uma ação contínua e a feira estava presente nessa ação contínua? Será que o meu trabalho, para que serve essa menção honrosa? É para classificar o meu trabalho ou é para fazer com que eu busque melhorias no meu trabalho? E o resumo expandido traz orientação nesse aspecto. Eu vejo a menção honrosa como um momento de eu sentar e olhar, o avaliador falou isso, opa, então eu posso melhorar o meu trabalho para cá, posso submeter ele aprimorado num outro evento e ele passar a ser um destaque, porque não é um trabalho melhor e outro não melhor, é um trabalho que precisa de aprimoramentos, a menção honrosa e pequenos detalhes muitas vezes. Então, nós não queremos recusar o trabalho, nós queremos melhorar este trabalho. Então é importante que o avaliador avalie aquela ficha de avaliação que ele vai receber, já mostro ela daqui a pouco, e discuta com os seus alunos o que ocorreu. Por que o trabalho voltou? O que o meu avaliador está propondo? E retorne para a gente, para que possa ser publicado. Para a gente não publicar um trabalho incompleto, ou que não atenda a determinadas exigências, ou um trabalho que está faltando um pequeno detalhe. E sim publicar um trabalho que possa ser replicado no futuro. E quem são os avaliadores? Esses avaliadores a gente não conhece, a gente não sabe quem avaliou o meu trabalho. A avaliação presencial eu percebo, o avaliador ali no momento, ele me dá pistas que está avaliando. Essa avaliação não, é um avaliador anônimo que vai ler o meu trabalho. Então quem são esses avaliadores ad hoc? São professores que atuam em sala de aula, então são professores que conhecem o ambiente da escola, são professores que precisam compreender que a leitura que eu faço de um trabalho da educação infantil tem que ser diferente da leitura que eu faço de um trabalho de ensino superior. Que a leitura que eu faço de um trabalho da categoria professor não pode ser a mesma de uma categoria educação especial. Não que uma categoria seja melhor do que a outra, mas não, são categorias que necessitam de olhares diferentes enquanto escrita. Então são avaliadores que precisam refletir neste aspecto. Quem está escrevendo este trabalho, onde ele foi desenvolvido, que escola ele foi desenvolvido, qual é a realidade deste trabalho. Como ele foi proposto, quais são as disciplinas que estão sendo relacionadas, se existe essa relação. Não necessariamente são professores de matemática que estão realizando essa avaliação. Por quê? Lá na feira nós já temos a presença de professores de matemática avaliando. Aqui são professores que atuam numa área relacionada ao trabalho. Então, por exemplo, se o meu trabalho é de física, nós vamos chamar alguém da área de física para analisar aquele trabalho, ver se tem algum conceito de física que precisa ser reformulado. Desculpem. Se tem algum conceito de física que precisa ser reformulado. Se o meu trabalho é de pedagogia, nós vamos chamar um pedagogo para avaliar este trabalho. Enfim, nós vamos buscar diferentes olhares para construir e para refinar esses conceitos que estão ali no trabalho presentes. E também é essencial que o grupo de avaliadores ad hoc seja formado por professores que entendam os objetivos das feiras de matemática, que não é um espaço de competição, um espaço de categorização, e sim um espaço de formação docente, de socialização, de trabalhos. Isso é fundamental. Então é um grupo pequeno que vai avaliar de 4 a 5 trabalhos, porém que está pensando todos esses aspectos de qualidade escrita, de qualidade de estrutura do trabalho, que está pensando o trabalho como um todo. Ele tem que ler o meu resumo expandido, agora relato de experiência, e entender como o trabalho ocorreu, como o trabalho funcionou. É importante que isso ocorra. Se ele não entende o trabalho, ele vai retornar. Por favor, detalhe melhor o aspecto tal, tal e tal. Quais itens são avaliados? São 3 características gerais. Itens de formatação, então normas da ABNT, espaçamentos,
colocação de citações, se atendeu à quantidade de palavras mínimas e máximas, enfim, itens gerais de formatação. Itens muito simples, às vezes, que as pessoas cometem alguns equívocos que retornam para avaliação. Por exemplo, não colocou a citação, não colocou a citação, a página da citação. Coisas bem simples de resolver. Títulos, resumo e palavras-chave. O que acontece? Muitas vezes eu vou lá e coloco o meu trabalho. Matemática e astronomia, por exemplo. É o meu título. Daí eu vou lá nas palavras-chave e coloco de novo. Matemática e astronomia. É necessário repetir a mesma palavra-chave? Não é melhor eu dar outros elementos para quando eu jogar alguém for jogar no Google, por exemplo, matemática e astronomia, ele consiga puxar aquele trabalho? Então eu não preciso repetir as palavras que estão no título, que são erros muito comuns que os avaliadores indicam. Sugere-se incluir tais palavras-chave. Ou então, em nenhum momento o trabalho falou sobre, sei lá, sistema solar, outros sistemas solares. Está lá nas palavras-chave, algo que não está contemplado no trabalho. Então são coisas simples de resolver que os avaliadores nos retornam. E que muitas vezes o professor acaba não retornando. E a estrutura do texto. Também avaliar a estrutura do texto. A introdução contém os elementos pertinentes para uma introdução? Os resultados e discussões contêm os elementos pertinentes? As conclusões realmente está apresentando conclusões do trabalho ou está repetindo elementos que já foram apresentados nos resultados e discussões? Então, o avaliador também vai olhar este aspecto do texto. Então, para isso, ele vai receber uma ficha similar a essa. Aqui eu trouxe um recorte da parte 3 da ficha de avaliação. A qualidade ficou um pouco ruim da imagem, mas são 3 partes de avaliação. Na primeira, ele vai analisar elementos gerais do trabalho. Na segunda parte, ele vai avaliar a formatação do trabalho. E na terceira parte, ele vai começar a avaliar outros aspectos. Primeiro, foi percebido cópias de trecho da internet? Houve plágio? Algo que também ocorre, não por maldade dos professores e dos alunos que ajudaram a escrever aquele trabalho, e sim porque muitas vezes, como eu mudei um pouco a ordem das palavras, eu não preciso citar, mas é preciso citar, não é uma fala minha. O que é meu e o que é do trabalho? O que é da pesquisa? O que é meu mesmo? O que foi eu, Basilice, que estou propondo? O que eu busquei em alguém? Então a ideia de atrechos de cópia da internet é nesse sentido. O que eu trago que é meu e o que eu trago que foi alguém que propôs? A coerência entre o título e a narrativa do trabalho. Se eu estou falando de matemática e astronomia, eu tenho que falar um pouco sobre astronomia, eu tenho que falar qual é a matemática presente na discussão, eu tenho que discutir esses aspectos. Eu não posso ficar apenas num aspecto ou no outro, tem que ter coerência entre o que eu descrevi e o que eu coloquei no título. O título tem que chamar atenção para o meu objetivo do trabalho, tem que chamar atenção para o meu trabalho. O resumo contempla o objetivo do trabalho, encaminhamentos metodológicos e sínteses. Eu consigo visualizar isso quando eu faço a minha leitura? Na introdução, eu apresento o objetivo, eu apresento o meu objeto de estudo, eu contextualizo ele. Quando eu leio a introdução do trabalho, eu preciso conhecer ela. Então é esse o olhar que o avaliador ad hoc vai ter. No desenvolvimento, foi observada a adequação entre os objetivos e o referencial? O que eu apresentei de material no meu texto é coerente com o meu objetivo? Ou não? As conclusões são coerentes com os objetivos propostos? O texto apresenta adequação da língua portuguesa? E outras sugestões. O que ocorre? O avaliador ele vai fazer uma leitura global do trabalho, ele não tem como questionar a pessoa sobre as lacunas, então desta forma ele vai estar indicando como melhorar aquela escrita. Então é importante que todos os avaliadores, quando recebam essa ficha, analisem ela cuidadosamente, busquem auxílio do comitê científico. O comitê foi criado justamente para prestar esse auxílio, não é um comitê que apenas está encaminhando e recebendo informações, é um comitê que está ali para auxiliar, para construir junto, para tirar dúvidas, para analisar as dificuldades e para propor formações. Então esse comitê foi criado com esse objetivo. E para que a gente publique um texto com uma qualidade requerida pelos anais do evento. Então, por exemplo, se o trabalho não encaminhou as correções, ele pode ser publicado nos anais? Vamos publicá-lo? Vamos deixar de fora? Qual foi o tipo de correção que o meu avaliador propôs?
É uma correção que precisa não estar nos anais? Ela pode estar nos anais? São pontos que nós precisamos refletir para que a gente possa garantir um crescimento saudável das feiras de matemática, para que a gente possa propor um modelo que garanta uma qualidade nas feiras de matemática. Porque daqui a pouco eu penso, se a gente recebe um resumo com um conceito simples errado, o que o meu leitor dos anais vai pensar sobre a qualidade das feiras? O que o leitor vai pensar? É preciso discutir essas questões enquanto seminário de avaliação, enquanto comissão permanente, para que a gente possa fazer com que a feira consiga crescer garantindo a qualidade dos trabalhos apresentados. Para que a feira possa garantir que outras pessoas que venham participar da feira visualizem a feira como um espaço de formação, como um espaço de reflexão, como um espaço de divulgação de conhecimento e como um espaço de que é possível perceber realmente uma matemática de qualidade presente. Não estou dizendo uma matemática avançada, e sim uma matemática de qualidade. Lá na educação infantil, se eu vou discutir conceitos relacionados a espaço e forma, que seja discutido corretamente. Então, e que seja apresentado corretamente essas definições com autores que possam embasar. Então, a avaliação ad hoc, que é uma avaliação muitas vezes que passa despercebida e um pouco conhecida, precisa ser entendida dessa forma, como uma avaliação que está ali para propor melhorias ao processo das feiras de matemática, a construção daquele trabalho. Obrigado pela atenção. Passo a palavra para o André. Obrigado, Luiz. Agora a gente passa ao momento das perguntas, o momento que a gente vai ter o debate. Né? Antes, eu queria dar 2 avisos. O primeiro é que os representantes dos estados permaneçam no auditório após a mesa redonda. Tá certo? Quando a gente terminar o debate, vai ter uma reunião aqui no auditório. A respeito das perguntas, as orientações que nós recebemos foi a seguinte, que quem desejar se manifestar, diga o nome e o local de origem, certo? Para que facilite o trabalho, inclusive, da nossa comunidade, certo? E que as perguntas sejam breves, para que mais pessoas possam se manifestar, tá certo? Quem gostaria de se inscrever para as perguntas? Deixa eu alcançar o microfone. Boa tarde, professora Jossário de Minas Gerais, Instituto Federal de Minas Gerais, São João do Gerista. O que eu gostaria de propor para a mesa é que vocês nos ajudassem a refletir um pouco sobre a questão de como trabalhar essa questão da meritocracia, né, na questão dos trabalhos nas feiras de matemática. Porque a gente ainda percebe que a distinção, né, entre a classificação de destaque e a classificação menção honrosa, ela ainda é vista né, por alguns grupos como uma classificação, né? E a gente entende que seja uma classificação, mas o professor Basilis coloca bem sobre a questão de que a menção honrosa diferencia do destaque no sentido que é um trabalho que precisa melhorar, né? Mas a gente precisa, como é que a gente consegue trabalhar isso no âmbito, né, da cabecinha dos nossos alunos, dos nossos professores, né, tirar essa questão da meritocracia entre uma classificação e outra. Jussara, é bastante complicada, né, a sua questão, porque justamente acho que o que mais emerge as nossas discussões, essa questão meritocrática, a classificatória, né? Veja que durante todo esse processo das feiras, né, todo esse avanço que nós tivemos, sempre foi indo ao sentido contrário a essa classificação, para que nós possamos cada vez mais minimizar esse processo. Porém, né, nós ainda precisamos fazer essa classificação, ainda mais agora que nós temos várias etapas de feira, né? Nós temos uma feira regional, uma feira estadual, uma feira nacional.
Então, querendo ou não, nós precisamos classificar, por mais que a gente não goste de usar a palavra, né? Eu vejo que nós precisamos separar alguns trabalhos para que vão para outras etapas, né? Por outro lado, também, eu vejo que nós temos uma importância fundamental enquanto orientadores desse processo, que é justamente desmistificar essa questão de ir para uma feira para ganhar algo. A gente vem para uma feira para socializar, para trocar experiência, né? E o destaque ou a menção, ela é paliativa. Ela realmente acontece justamente para que eu possa melhorar o meu trabalho. Acho que Basilice foi muito feliz, eu até anotei a tua fala, que a avaliação ela tem que ser para aprimoramento do trabalho. Eu acho que nós temos que trabalhar em cima desse conceito, né? Para que serve a avaliação? Né? Lucchesi já colocou, né, naquela citação que eu fiz questão de apresentar. A avaliação tem que ser uma acolhida. Então, nós precisamos nos desmistificar desse conceito de avaliação enquanto classificação, primeiro em nós, né, que é bastante difícil, para que nós possamos orientar os nossos alunos a vir para uma feira sem o desejo do destaque. Porque é muito triste quando a gente vê alunos que recebem a menção honrosa chorando porque não foram destaque, né? Professores embravecidos porque seu trabalho não foi destaque. E lembrar que a avaliação ela é de distintos olhares, né? Então, a minha forma de avaliar um trabalho, de olhar um trabalho, pode ser diferente do que o Basilício vai olhar, né? Então, justamente a avaliação serve também para que a gente tenha esses diferentes olhares sobre o trabalho e para que eu possa usar isso a favor do trabalho, para que eu possa melhorar cada vez mais. Então, eu vejo que é muito mais um trabalho nosso, coletivo, para a gente desmontar com essa questão da meritocracia, né? Porque enquanto nós continuarmos vindo para a feira desejando o destaque e não desejando vir fazer a troca de experiência, nós vamos manter, né, isso nos nossos alunos, né? Então, eliminar, não consigo ver um caminho, né, de a gente conseguir eliminar totalmente, mas eu acho que é muito nosso papel enquanto conceito, enquanto concepção de avaliação, enquanto concepção de espaço de feira, né? Acho que é isso. Boa tarde, professora Morgana, também do Instituto de Rio do Sul. E eu vou fazer algumas considerações que vão ao encontro do que Basilício e Paula falaram. Que se eu observar que o objetivo da feira é incentivar, socializar e divulgar práticas, o objetivo é incentivar, socializar e divulgar práticas. Será que cabe a ideia de premiação e classificação? Para a gente pensar. Então, também defendo que a gente precisa pensar uma avaliação que esteja de acordo com o objetivo. Porque eu não vejo que esse objetivo tenha a ver com premiação e classificação. Aí, eu vou socializar uma ideia que foi feita na nossa regional e na nossa escola, né? Quando, ano passado, o pessoal de Rio do Sul começaram a organizar as coisas para a regional, a gente teve a ideia, vamos tentar fazer um projeto piloto? E nós lançamos os grupos de avaliação e a gente enviou, antes da feira, o resumo. Então, vários alunos, vários avaliadores leram esses resumos e vieram já com a feira, opa, eu sei que eu vou lá no stand e ele vai apresentar aquilo. Muitos avaliadores conseguiram ver, né, visualizar que o escrito não estava de acordo com o oralizado. Nisso, consegue-se fazer considerações ao grupo e considerações ao escrito, porque depois que a feira vai embora, o que fica? Em 1999 foi o primeiro ano que eu fui na feira. Será que os alunos sabem o que aconteceu? Não.
mas o registro, que são os anais, estão lá. Então, foi uma ação que deu certo, que também foi repetida na FETEC, que é a feira da nossa escola, do lado do Instituto. E aí, de repente, a gente pensar que se há uma avaliação no sentido de contribuições, melhorias, nem sei se seria avaliação, seriam sugestões, recomendações, não sei se o nome permanece, e continuaria, porque é interessante sim você fazer considerações para o crescimento dos alunos, nossos alunos sabem disso, e trazer uma outra ideia, que foi, Fátima socializou esse ano, em relação à FETEC. Se faz uma avaliação, se tira indicativos de trabalhos que estão melhores estruturados em termos de escrita e oralidade, se coloca num pacote e se sorteia quem vai para a nacional. Ao final da feira, todos são destaque. E alguns vão para a nacional. E não se sabe se o meu trabalho foi menção ou foi destaque. Mas ele vai ter considerações para a melhoria daquele trabalho. Aí nós podemos pensar, de repente, a gente faz proporcional, são tantos da educação infantil, são tantos do ensino fundamental, são tantos do ensino médio que vão para lá. Porque, de repente, podem ter 10 trabalhos da educação infantil que estão em ótimas qualidades, mas não permite levar tantos. Então, se sorteia entre esses 10, 3, se tiver 3 vagas. Agora, os outros 20, eles não precisam sair da feira sabendo que eles não tiveram nesse sorteio. Mas eles também vão ganhar considerações. Porque se a gente está aqui para discutir como melhorar esse processo que tem o objetivo de incentivar, socializar e divulgar nossas práticas, nós queremos que elas continuem ocorrendo. E com qualidade. E cada vez as coisas andando em direções muito parecidas. Por quê? Porque se a avaliação permanecer, esse processo que você vai lá, faz escrito, faz considerações, que na maioria das vezes eu vejo que são considerações só baseadas na oralidade, se o intuito é promover melhorias com essa avaliação, será que isso está acontecendo? Situações bem difíceis para a gente refletir, né, Morgana? Porém necessárias. A gente não pode sair daqui sem pensar nesses aspectos. Estávamos aqui cochichando, nós três, pensando. Incentivar, divulgar práticas é um objetivo, um dos mais fortes das feiras para mim. Para mim, o existir feiras tá aliado a isso, não tem como separar, são situações indissociáveis. Porém, se a gente pensar, voltando à minha fala, né, não querendo ser repetitiva, a menção honrosa como uma indicação de aprimoramento do trabalho, não seria necessário pensar nas alternativas. Porém, a gente sabe que na prática existe a busca pelo destaque, buscando querer classificar. Algo que o Vilmar, se não me engano, levantou na última feira, que a gente tem que pensar que está surgindo destaque com indicação, destaque e menção honrosa, que está criando 3 classificações, também tem que ser pensado. É algo que não pode deixar de ser refletido neste cenário. Porém, no sorteio, daí eu questiono. Não estou dizendo se é melhor ou pior, porque o meu objetivo não é esse. Mas eu questiono. Como montar critérios para estabelecer quais que serão considerados como oralidade aceitável e uma escrita aceitável, como montar isso, como construir isso, uma vez que se eu tenho uma situação interna numa própria escola, onde todos trabalham juntos, eu penso que é mais fácil de mediar possíveis conflitos, posso estar enganado. A feira nós temos várias situações, como garantir que esses critérios sejam bem transparentes para que todos conheçam, é um ponto que eu questiono, embora eu também ache interessante, só temos que amadurecer melhor esses aspectos, né? Garantir essa transparência, quais critérios nós vamos utilizar, como nós vamos construir estes critérios, pensando na indicação. Os trabalhos, por exemplo, que não entraram no sorteio, como que vai ser divulgado isso, não vai ter uma divulgação,
São aspectos para pensar nessa logística toda do trabalho. Não sei se a Morgana e a Andrea... Posso fazer considerações? Eu penso que o processo pode se manter igual, idêntico ao que está acontecendo hoje. Existem critérios, né? Existem critérios para escrita, existem critérios para oralidade, e na feira lá é feita a indicação, esse é destaque, esse é menção. Entre todos os destaques, que podem ser 6, por exemplo, de um grupo de 6, ou 4 de um grupo de 4, eles estariam aptos a estar participando desse sorteio. No entanto, eu acho que considerações, elas são importantes voltar para o orientador, independentemente se ele ficou menção, destaque ou não sei o quê. Porque, senão, vai ser só como um produto e ponto final. Né? Então, eu penso que o processo não precisa ser modificado. É necessário que todos ganhem esse retorno com as considerações do avaliador, até mesmo para ser um termômetro da nossa prática. Né? Porque parece que quanto mais a gente busca a palavra socialização, mais do outro lado vem a questão da competitividade. Parece que as pessoas são movidas pelo ganhar, pelo vencer, pelo ultrapassar. Né? Então, até quando que é importante ter o destaque? Se é destaque, todo mundo tem destaque. Agora, não dá para todo mundo da catarinense ir para nacional. Não dá para todo mundo ir da regional para catarinense. Então, seria um critério onde todos esses mais bem estruturados teriam condições de estar indo lá. Nesse sentido que eu fiz a proposta. O restante de todo o processo de avaliação até hoje não se mudaria. Se avaliaria para ver se ele está pertinente. Não, perfeito, assim, realmente eu não discordo de não ter destaque ou menção honrosa. Todos os trabalhos foram avaliados e alguns foram considerados com o melhor classificado para o sorteio. Sim, seriam os destaques, mas como definir esse percentual é uma coisa idêntica, sem percentual, mas aí como garantir que foram mais trabalhos ou menos? Não, eu entendi, assim, ó, o que eu estou perguntando é assim, ó, por exemplo, a gente sabe que nos coordenadores de grupo, muitas vezes não, eu quero indicar só um, eu quero indicar 2. Como mediar essa situação é uma preocupação que eu tenho. Para pensar nisso lá na estadual, na nacional. E nas regionais, como fazer isso nas regionais também me preocupa um pouco. Porque as regionais é um pouco mais difícil de fazer isso. Eu sei que a Fátima está lá levantando a mão já faz algum tempo, querendo falar. Não sei como é que estão as inscrições ali que a André está controlando. E a Paula também quer falar alguma coisa. Só antes de passar a palavra para os demais ali, então eu vou provocar mais ainda, né? É para a gente pensar. Porque eu penso assim, se nós continuamos na menção e no destaque, nós estamos fazendo essa diferenciação. Essa classificação continua existindo, né? Então, por que não fazer sorteio geral? Fazemos uma avaliação, a avaliação continua igual, com esse retorno para os orientadores, para a gente continuar a avaliação após as feiras, e todos os trabalhos que estão na feira entram no sorteio, dependendo da quantidade de vagas, para participar de uma estadual ou para participar de uma nacional. É só para provocar mais. Eu acho que merece a gente parar para refletir sobre tudo isso. A gente tem que ter 3 inscrições. Boa tarde, professora Margarete. O meu questionamento vem mais na fala da professora Paula e também, né, contempla aí essa questão da avaliação. É uma angústia que eu sinto enquanto professora. Já queria levantar esse questionamento na mesa de hoje de manhã, até porque também envolvia na questão de gestão. A minha indagação é, como avaliar ou como descrever um trabalho que vem da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, que ele está inscrito no nível ensino médio ou no nível ensino fundamental, quando lá na EJA ele faz do 6º ao 9º ano, em 6 meses, uma disciplina, e no ensino médio ele faz da 1ª à 3ª série, no meu caso, SESI, professora do SESI, em 2 meses, uma disciplina.
Ah, então, como que eu vou? E hoje abre-se essa possibilidade. Eu sempre achei que essa categoria seria comunidade. E não, ela é classificada dentro do seu ensino, dentro do seu nível de ensino. Né? Se ela contempla a educação básica, então ela não é comunidade. Mas eu estou trabalhando com adultos, fora da idade escolar regular para aquele nível, e ele está lá. Eu já levei por 2 anos seguidos alunos da EJA, e eles se sentem um pouco quanto frustrados quando eles chegam lá e vejam que eles estão competindo. Nesta fala que a gente vem dando agora de avaliação, né? Eles estão competindo, eles serão classificados, enquanto ensino médio normal, quando os outros tiveram pelo menos 1 ano para desenvolver um projeto, ou uma boa caminhada numa disciplina, ou numa interdisciplinaridade, e eles 2 meses para desenvolver um projeto e estar ali apresentando. Então, o meu questionamento é hoje, eu vou puxar a sardinha a brasa para minha sardinha, né? É uma realidade minha lá na sala de aula. Mas é assim, como que eu vou inscrever esse trabalho? Se já é um problema na avaliação, imagina eu classificar ele lá na categoria. Obrigada. Ouvimos as manifestações de todos os colegas, quiser? Não vou falar da EJA, até a Carla, né? Sou de Gaspar. Eu não vou falar da EJA, apesar que eu também tenho um pouco de opinião sobre isso. A questão da comunidade sempre me incomoda. Né? Mas eu gostaria de falar um pouco da avaliação mesmo, a questão do destaque da menção honrosa. Né? Esse não é o primeiro seminário que eu participo, já participei de alguns. Essa discussão surge, acho que em todos, né? Essa nossa busca por tentar minimizar essa questão da classificação. Eu que trabalho ali com a questão da educação inclusiva, é bem complicado para as nossas discussões a classificação mesmo, né? E conseguir fazer com que os trabalhos não sejam comparados entre si, mas sim olhar para os critérios, que é a avaliação de fato, né? Que nós temos, uma avaliação formativa, a busca por isso. O trabalho, como ele atendeu cada critério. Então, assim, em relação à destaque menção honrosa, eu vou me posicionar frente à mesa, até para, acho que a mesa está aqui, está provocando e a gente tem que ficar louco para falar, né? E muito bom, né? Eu concordo com a professora de que o destaque menção honrosa hoje não faz mais diferença para nós. A avaliação, ela precisa acontecer sim, da mesma maneira como acontece. Eu acho que o processo, a gente conseguiu chegar num ponto muito bom, que é distribuir por grupos de avaliação, olhar os grupos, né, tentar manter essa questão por categorias, tudo isso, eu acho que a avaliação está perfeita, tem que continuar sendo feita. Mas um dos momentos mais ricos da nossa avaliação é quando o grupo se reúne e discute os trabalhos um por um. Hoje, a gente faz isso para definir quem vai ser a menção honrosa, quando a gente tem 4 trabalhos e um deles tem que ser menção honrosa. Por que essa nossa discussão do grupo não poderia ser, desses 4, qual é a indicação para a próxima etapa? Quer dizer, a gente vai continuar fazendo, porque o que acontece? O que nós precisamos hoje? Né? Todos os trabalhos que estão ali, eles podem ganhar o troféu e medalha participação, afinal eles estão na feira e estão participando, né? Porque como dizer que numa feira nacional não são todos destaques? São. Como dizer numa feira catarinense que não são todos destaques? Né? Muitos passaram por já 3 feiras, estão ali. Né? Então não tem como a gente dizer que não são destaques. Agora, o processo de avaliação é fundamental. Quando o professor Brasilis coloca que a menção honrosa faz com que a gente se debruce sobre o trabalho para qualificar, melhorar o processo, eu concordo, mas eu não acho que isso acontece só para quem ganha menção honrosa. A nossa ideia, né, nas feiras que eu ajudo a organizar, é que todos os professores recebam de volta uma cópia da avaliação. Então, porque o nosso papel não é tornar esse momento de avaliação o fim de nada. Ao contrário, é o encaminhamento para a continuidade. É uma avaliação formativa em que ele vai receber esse retorno, seja destaque ou menção honrosa, e ganhar ideias de continuidade para o trabalho. Eu, como professora orientadora, eu sempre aproveitei, e quando eu não recebia, eu ia lá no laboratório da FURB fazer as cópias das minhas avaliações, dos meus trabalhos. Eu voltava para a escola, junto com os estudantes, e dizia assim,
temos ideias de continuidade. Nosso trabalho foi olhado por alguém, um olhar de estranhamento, e como é importante isso. Então, esse processo de acontecer a avaliação, de o grupo sentar e discutir sobre cada trabalho, fazer uma síntese dessa avaliação, tudo isso é fundamental. E volte para todos os trabalhos que participaram da feira. Agora, nesse momento que a gente senta e discute, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático desse ano. Nós temos 15 vagas para o regional para Gaspar, né? Então, nós formamos 16 grupos de avaliação, foi o que aconteceu lá. Cada grupo indicou um trabalho. Então, nós temos representação em todas as categorias, e, né, conforme a porcentagem de trabalho por categoria, nós dividimos em subgrupos de avaliação, tudo igual, qualquer feira. Só que tinham trabalhos a mais. E agora? Aí nós reavaliamos. Dentre os indicados, quais que seriam os 15? Então, todos os grupos de avaliação. Em Florianópolis também fiz isso, né, Ju? A gente fez isso também. Nós tínhamos 5 vagas e nós tínhamos 12 grupos de avaliação. Todos os grupos sentaram e definiram uma indicação. Depois, nós formamos um representante de cada comissão para reavaliar só os 12. E tiramos os 5, não foi sorteio, não. Né? A gente definiu, sim, quem melhor atende aos critérios. Quem melhor vai, então, a partir disso, representar Florianópolis ou Gaspar na próxima etapa. Foi dessa maneira que nós olhamos. E os professores receberam o retorno de tudo. Então, quem vai representar, qualifica nesse sentido dos critérios. Quem não vai representar, também tem o retorno de avaliação para continuar o trabalho na escola. Quem faz um trabalho que não é para a feira, e sim a feira é um momento, né, de socialização do seu trabalho, essa avaliação é fundamental. Então, se lá no troféu tiver escrito participação para todos, não faz a menor diferença. O que faz diferença é o retorno da avaliação para conseguir aprimorar o trabalho e a gente definir quem vai. E quem pode definir isso são os avaliadores da discussão. Não sei, isso é uma provocação que volta para a banca. Na verdade, é um pouco da vivência que nós tivemos nas feiras que a gente ajudamos a fazer e decisões. Trabalhar, por exemplo, em Florianópolis, que nós tínhamos poucas vagas, né? Ou o Gaspar, que tinha muito mais, são realidades diferentes, mas as decisões foram as mesmas. E para os professores pareceu justo, né? Porque afinal o trabalho foi avaliado. Não foi um sorteio simplesmente, né? Não sei, eu meio contra o sorteio. Não sei, A gente tem novamente mais 3 inscrições. 4. Se a gente pudesse limitar um tempo, tanto para perguntas como para respostas. Eu vou ser bem pontual, então. Sobre a avaliação, essa mudança finalizada é muito significativa. As perguntas que a gente tem que ir considerando ocorrendo essas mudanças, como nós vamos intensificar isso no processo de formação com os orientadores para ontem, né? A gente precisa agora daí pensar já numa estratégia de formação. Concordo com a forma de avaliação proposta pela professora Morgana, a gente já fez esse instituto e funcionou, mas o orientador precisa de bastante formação. Essas alterações, para quando? 2017? 2018? Já para a Feira Nacional próxima? Ou começa a partir das estaduais do ano que vem? Tudo isso a gente tem que estar pensando, porque amanhã no seminário, na Assembleia, vai aparecer para a gente votar. Outra questão, ficha de avaliação. Nós vamos ter que revisar, só para lembrar, né? Nós vamos ter que lembrar de botar todas as fichas no site para ter igual para todas as feiras escolares regionais, porque tem algumas nuances aí, por aí acontecendo que não usam a mesma ficha de avaliação nas diferentes instâncias, né? Então, só para refletir. Eu acho mesmo que é um passo bem desafiador e provocativo tirar algumas premiações que diferenciam os trabalhos entre si. Mas a avaliação descritiva tem que ter. Só para pensar, então, que ano a gente proporia as mudanças, se vão ocorrer, etc. Vai ser votado amanhã, né? As finalizações de hoje vão ser votadas amanhã. Resposta ou a gente ouve as duas tentativa de fazer com que todo mundo em relação ao professor Margarete, que as outras vão ser mais para a questão da premiação ou não, classificação ou não, e a professora Margarete, daí eu queria retomar o ponto dela,
Eu tenho a mesma incomodação, por exemplo, com o ensino técnico profissionalizante, que também fica um pouco deslocado. Um trabalho desenvolvido, por exemplo, pelos IEPs, Sistema S, SEDUPs. Por quê? Porque esses trabalhos, eles acabam envolvendo muita interdisciplinaridade, como utilizar isso, avaliar junto com os outros trabalhos. Outro contexto, por exemplo, no profissionalizante, também nas séries finais. Professores, por exemplo, que desenvolvam trabalhos com mais de uma série, um trabalho multisseriado, como avaliar estes trabalhos? Ele vai ser penalizado, por exemplo, porque os alunos de segundo ano estão trabalhando conteúdos de primeiro, na mesma categoria. Como fazer essas questões, como pensar sobre esses aspectos? Então, tem o EJA, que tem outra dúvida. Teria que ter uma categoria, por exemplo, EJA, anos fundamental e EJA médio? Como é que teria que ser feito isso? Já são todos adultos. Mas não, tem aqueles EJAs alunos de 15 anos, que já pode se matricular no EJA anos finais, se não estou enganado. E EJA ensino médio com 18. Eu acho que a legislação é assim, né? Então tem que se pensar como é que seriam essas categorias, se fôssemos pensar. Ou criar um grupo de avaliação dentro daquela categoria com alunos de EJA, com aluno. Como pensar nisso? E a mesma coisa eu faço para o ensino técnico profissionalizante, porque um aluno, por exemplo, de pós-médio, curso técnico pós-médio, muitas vezes ele vai ter uma matemática bem básica, que é aquela matemática específica para o curso técnico que ele está inserido, que é uma matemática, muitas vezes, de sexto a nono ano, que é preciso retomar, porque são alunos que já estão há 20 anos sem estudar. E se eu desenvolver um projeto de feira com esses alunos e colocar eles na categoria ensino médio, eles vão ser penalizados por estar discutindo conteúdos básicos, que não são conteúdos de ensino médio? Como inserir esses alunos nas nossas categorias? Porque nós podemos receber trabalho de pós-médio também, eles podem ter matemática na grade curricular deles, assim como a gente recebe ensino superior. Então, dentro das categorias, nós temos o EJA e o profissionalizante também para pensar. E ainda, em todas as categorias, como discutir aqueles trabalhos que tem mais de uma série envolvida. Por exemplo, eu posso trabalhar com sexto e sétimo ano o mesmo projeto. Mas aí o avaliador vai pensar, os alunos de sétimo ano estão com conteúdo certo, estão com conteúdo atrasados. Ano passado nós tivemos problemas com isso na feira, tivemos uma grande discussão com isso. Então é de se pensar também de regulamentar que a avaliação, por exemplo, seja por categoria, mas levando em consideração aspectos da série, mas também vendo que tipo de trabalho foi desenvolvido. É um trabalho multisseriado? É um trabalho com uma série? São aspectos também para se pensar dentro de cada categoria. Boa tarde a todos. Simval, sou vinculado profissionalmente à Universidade Federal do Tocantins e atuo em Araguaína, Tocantins. Decorrente das falas, obviamente da mesa, a professora Morgana também inspirou aqui uma reflexão. Assim como a gente estabelece critérios para operacionalizar as avaliações, nós poderíamos pensar talvez em princípios para que elas não nos levassem a traições. Então, por exemplo, sempre que a gente pensa num critério, e a gente reflita sobre o princípio que ele não reproduza hierarquias dentro do espaço escolar ou dentro das feiras, né? Uma outra coisa que eu vejo e estou aprendendo muito aqui nesse espaço é que isso aqui se constitui, esse seminário, eu acredito que as feiras realizadas aqui de longa data têm se constituído num espaço de formação. Então acho que esse seria um princípio bom para nós pensar, ou seja, se orientamos sempre pela possibilidade de formação. Sempre que o critério escolhido não atender à formação ou reproduzir hierarquias decorrentes do espaço escolar, não se torna um bom critério, um bom princípio para nós. Então poderíamos sempre estar revendo ele constantemente e aí nos orientamos. O professor Basilisco contou aí, eu fiquei fascinado com essa experiência. Por exemplo, você ter numa feira um profissional que trabalha de forma multisseriada. Quão propícuo não seria isso aí para a formação docente? Não é isso? Você ter essas experiências sendo colocadas, sendo privilegiadas dentro do espaço. E não a gente pensar em coisas, se restringimos elas ou não. Então, acredito que uma boa ideia para nós
eu deixo como reflexão para vocês é essa: nós pensarmos na situação de termos critérios ou termos princípios que não reproduzam o individualismo, não é isso? E outras mazelas da sociedade que a gente acaba vivendo o tempo todo aí. Obrigado. Professor, o seu nome, por favor? Simbal. A gente já tem uma inscrição para a segunda fala. Nós vamos abrir para a segunda fala de cada colega, ou vocês preferem responder primeiro? Eu penso que se todas as falas forem, né, sobre o mesmo assunto, acho que era legal a gente ouvir o que todos têm para falar e aí a gente debate, porque de repente são falas repetitivas, o que nós vamos complementam, na verdade, na verdade já vai nos. É 17h30. 17h26. Só um comentário rapidinho. Eu estava aqui conferindo os regimentos das feiras nacional e da nossa feira regional. Por acaso, a nossa feira regional em Minas, a gente atende a categoria Educação de Jovens e Adultos. Então, assim, eu nem sei por que isso aconteceu, mas a gente tem essa categoria Educação de Jovens e Adultos separado. E eu estou conferindo aqui o regimento da feira nacional, a última. Realmente não há essa categoria de educação de jovens e adultos, né? Eu realmente só me atentei para isso agora, com essa discussão, né, que a professora levantou. Bem, acho que quanto a fala da Margarete, acho que nós temos realmente, né, essa questão bastante complicada aqui. Acho que nós temos duas soluções. Uma é criar outras categorias, então a categoria EJA, né, seria uma possibilidade. Ou então, novamente, a gente volta para o compromisso do avaliador. Né? Porque quem está avaliando tem que ter o compromisso de observar atentamente qual é a categoria, qual é a idade, né? Qual é a modalidade do trabalho apresentado, porque ele precisa diferenciar. Se ele está avaliando um trabalho de EJA e um trabalho de ensino médio, o seu olhar para esses trabalhos tem que ser diferenciado, mesmo que eles estejam no mesmo grupo. Né? Então, novamente, nos remetemos ao compromisso desse avaliador. Né? Ou então, uma das soluções mais práticas seria separar em mais uma categoria. Mas nós sabemos que isso também nos remete, né, a outras implicações dentro do processo todo de feiras, que quanto mais a gente fragmenta, né, as categorias, também nos remete a outras funções dentro da feira. Acho que precisamos refletir bastante sobre isso para ver a viabilidade. Mas sim a necessidade, né, da inserção. Né? Acho que a discussão vai muito ao encontro da discussão que a gente fez com a educação especial. É bastante importante. Bom, quanto às provocações aqui levantadas sobre o processo de avaliação, né, eu vejo que nós temos três indicativos, e vocês me ajudam para ver se realmente é isso. Né? Nós temos um indicativo de acho que todos foram unânimes na questão de manter a avaliação descritiva com o retorno para o orientador. Eu acho que essa questão não se... Né? É unanimidade que realmente isso foi um avanço durante as feiras para manter a continuidade do processo de avaliação. Não mexemos nisso. Porém, então, quanto a essa distinção, né? Quem serão os trabalhos que vão para a próxima etapa? Acho que o nosso problema é esse, né? Que todos são destaques na feira, acho que todos também nós somos unânimes nisso. Mas quem serão os trabalhos para a próxima feira? E diante disso, então, nós tivemos 3 proposições. Uma delas, manter a classificação, vou continuar insistindo porque eu não vejo que não seja, menção honrosa e destaque. E os dos trabalhos de destaque, então, aconteceu um sorteio para os que vão para a próxima etapa. Não foi essa a tua proposição, Morgana? Sorteio de tudo. Faz uma avaliação para identificar quais estão em condições mais adequadas, que seriam, na atual conjuntura, os destaques. Porém, ao final da feira, são todos destaques e se retira desses mais estruturados o sorteio. E aí, ninguém sabe quem foi destaque ou sorteio, ou menção.
Ok, então seria assim, mantém-se a avaliação, então, vamos lá, me ajudem a entender. Entre os avaliadores, nós vamos ter uma separação entre dois grupos, está mantido dois grupos. Agora, o resultado final para os alunos, então, são todos destaques. Mas nós estamos fazendo uma classificação entre dois grupos e um grupo a gente sorteia para ir para a próxima etapa. É isso? Mas se faz considerações para a melhoria do trabalho para todos. Não, isso já está fato, isso não mexe, né? Mas é isso, né? Então, a avaliação continua separando em dois grupos. No grupo que tem os trabalhos ditos melhores, faria o sorteio para a próxima etapa. É isso? Então, essa seria uma proposição. Para todos recebem destaque. Porém, existe, né, essa distinção. Mas ninguém vai saber se estava entre os melhores ou não. Apenas se foi sorteado. Participação. Pronto. Ninguém vai triste para casa porque foi menção. Eu acho que o que a Morgana está falando ali é assim, aquele que foi indicado, mas que não foi sorteado, não vai saber em relação ao que nem entrou na lista. Sim. Vai estar todo mundo no final no mesmo pacote. Não teria mais indicação, mas não teria mais nada. Isso. Feira catarinense, feira nacional, feira a pessoa não saberia nem se entrou na lista ou não. Participação, eu mudaria para participação, nem destaque. Mas essa informação vai vazar. Só participação. Uma outra proposição feita por mim é que todos os trabalhos sejam destaque, ou seja, participação, então que todos ganhem a mesma pontuação e que seja feito um sorteio geral entre todos para a próxima etapa. Levantei como provocação para a gente pensar, né? Não estou defendendo que seja essa, mas acho que é importante a gente pensar, só para ir para o extremo. E a outra seria, né, colocada a professora Carla, que todos os trabalhos, então, fossem destaque ou participação, mas também teria uma avaliação cuidadosa para, entre os trabalhos de cada grupo, seriam indicados os trabalhos que vão para a próxima etapa, né? Então... E aí, havendo... Mas o que se faz hoje, o destaque, menção honrosa, aquela discussão, ela aconteceria igual, só que é para escolher a indicação. Em vez de ficar dizendo quem é destaque e menção honrosa, não. A discussão é para definir quem é a indicação do nosso grupo. Mas é classificatório. Eu vejo que nós continuamos classificando, porque a partir do momento que eu preciso classificar grupos para ir para a próxima etapa, né, nós não estamos eliminando a classificação. É que a indicação a gente não pode fugir delas, né? Essa que é a grande questão. E há trabalhos, se a gente faz avaliação, a gente tem critérios. Se nós fazemos avaliação, claro que dentro dos critérios há trabalhos que melhor atendem os critérios. Claro, mas para a gente fugir dessa classificação menção honrosa, que muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, todos os trabalhos, eu não sei qual se menção honrosa, a gente sofre nesse momento. Na verdade, definir, pior, né? Definir, mas a gente chama Gente, é o pior do grupo. Menos bom é o pior. A gente tem que definir entre os três quem é a indicação. A gente eliminaria esse sofrimento da menção honrosa e manteria o que já existe hoje, que é a indicação. A indicação já faz parte do nosso processo. A gente indica. E por que é importante? Porque a nossa ideia é que o trabalho que vá para a próxima etapa esteja contemplando os critérios. Senão para mim tem critério. Até a questão do outro perceber que aquele ali foi, no sentido de atender os critérios. Então, assim, eu estou colocando enquanto experiência, é a minha primeira experiência em feira. Assim fica mais fácil, né? Meu nome é Cristiane, é a primeira experiência em feira. Eu sou de Gaspar. Então, eu participei junto com a Carla do processo de avaliação. Então, o que a gente percebeu na nossa rede, né? Essa questão realmente da menção honrosa e o destaque, né? A menção honrosa realmente ficou muito na seleção dos trabalhos, aí a gente vê qual é o pior, e a gente sabe que não é esse processo, nem sei como é que tá bom, né? Tá bom. Então, como a Carla colocou, no momento que a gente faz a seleção da indicação, ali a gente está vendo realmente quem atendeu mais os critérios. E até para aquele profissional que fez o trabalho, é uma valorização. E o entendimento do outro, que aquela indicação atende realmente, né?
talvez, né, essa retirada da menção honrosa, né, ela já, eu acho que já é um grande avanço. É uma questão até de ordem, de repente. Não é importante sabermos qual é a opinião, o que acham os estudantes e expositores? Tá aí ao vivo. Eu vou passar a palavra então para a mesa e aí a gente precisa encerrar porque vai acontecer uma reunião logo em seguida. Acho que nós temos, né? Acho que fizemos boas reflexões hoje. Temos um compromisso bastante grande para a Assembleia de amanhã, né? Para debater. Esse espaço realmente é esse espaço mesmo provocativo, para a gente parar, para a gente refletir, né? E que nós possamos pensar muito sobre isso até amanhã, para realmente podermos tomar uma decisão que seja coerente, né? Que seja possível de ser executada e que realmente a gente possa avançar nesse processo. Então, obrigada por todos. Bem, eu acho que alguns dos pontos que foram levantados, por exemplo, a questão do EJA, a questão do número seriado, né? Acho que isso passa bastante pela questão do processo de formação desse avaliador, né? A partir do momento que ele tem uma visão do que está acontecendo, de qual é a categoria que ele está avaliando, né? Qual é a modalidade, qual é a situação que ele tem ali em frente a ele, ele pode ter uma posição em relação a essa avaliação. Então, acho que a formação do avaliador é o melhor processo para a gente poder ter uma boa avaliação. Tá? A princípio, eu queria deixar só essa partezinha. Agradeço muito pela participação aqui também. Então, eu penso que a mesa conseguiu o seu objetivo, né? Quando ela foi proposta, que era propor inquietações neste grupo. Então, acho que nós vamos para casa com uma tarefa, né, para amanhã, que é refletir. Uma tarefa difícil, na verdade, nós temos um dever de casa muito difícil. Porém, levantamos pontos fundamentais, que é a questão das categorias, essas categorias que aparentemente podem não estar contempladas, mas podem estar. Então, precisa ser pensado. E também a avaliação, que é um ponto assim, bem complexo sempre. Então, acho que o grupo aqui conseguiu lançar boas inquietações para que possamos refletir e amanhã deliberar pensando nas feiras, não na minha posição enquanto professor orientador, enquanto coordenador de uma feira de uma determinada etapa, e sim como alguém que vê os movimentos da feira como espaço de formação. Para que a gente possa ir hoje, né, para o hotel ou para casa, refletir um pouco para amanhã deliberar. Então, agradecemos a participação. A minha participação, agradecer a minha participação, ao convite que foi estendido a nós aqui, né? Compartilhar a mesa com a Paula, com a Andresa, com a Ingrid, com o André, muito bom. E que amanhã nós possamos, então, deliberar de uma forma bem consciente, né? Pensando no melhor para nosso evento, para a feira de matemática. Pessoal, obrigado pela presença. Queria agradecer em nome da comissão a presença da Paula, a presença da Andresa e a presença do Basilisco. Agradecer a Ingrid, que secretariou. Obrigado pelas manifestações. Até mais.